A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e os demais queridos que assim vai estar conosco para assim relatar algo. Quero mandar a paz do Senhor aí para o nosso irmão Clebinho, nosso irmão Adriano, nosso irmão Marco lá de São Paulo, também nosso irmão Júnior, também toda a comitiva ali do Mutinga, que Deus continue abençoando, e também os da Barra de Gramame, que Deus continue abençoando cada ministro que ali se encontra. Também quero mandar a paz do Senhor para Paulo Sérgio e o pastor lá da Praia do Sol, que Deus continue guardando cada um de nós, né? Algo que eu quero relatar é que durante alguns dias atrás, alguns ministros, alguns pastores, eles faziam uma pergunta de que forma a igreja retornaria, de que forma a igreja retornaria e como ela se comportaria, né? E eu tinha também essa pergunta, de que forma ela retornaria, do mesmo jeito ou de forma mais espiritual, né? Como ela deve ser a busca, né? E eu estava ouvindo algumas denominações em forma de vídeos, né, pela YouTube, e eu percebi que quando elas retornaram, houve algum desfalque, está ocorrendo alguns desfalques. E eu fiquei triste com a afirmação que as ovelhas, elas estão fracas, elas desistiram. E dentro desse contexto aqui que nós estamos falando, eu coloquei aqui: de volta à igreja, de volta à igreja. A outra igreja também eu coloquei: desistindo da igreja. De volta à igreja e desistindo da igreja. No primeiro ponto que eu botei, que o que eu vou falar é sobre esses dois temas. Aí a primeira igreja eu coloquei a igreja de Cristo, voltando à igreja de Cristo. A desistindo, eu coloquei aqui igreja terrena, ou a igreja do homem. Então, quando não se conhece essas duas áreas da vida, que existem essas duas áreas, existe a espiritual e existe a terrena. Olha só o que é que diz João 10, versículo 1 em diante. Em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco as ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aqui não está falando da ovelha, mas está falando daquele que toma conta da ovelha. Está falando daquele que toma conta da ovelha, não da ovelha. É bom você olhar isso, observar isso. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Veja, o versículo seguinte se referindo agora ao pastor. As ovelhas estão lá, mas é o pastor que cuida, né? Vamos ver. Vou ler mais adiante.
Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e elas conduz para fora. É conduzir para fora, não é para dentro, é para fora. Veja que tudo é fora, não é dentro, é fora. Né? Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela. Não é as ovelhas, viu? É o pastor. Elas seguem porque lhes reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esse versículo, ou esse contexto todinho, esse relato de João 10, do primeiro ao número 18, ou versos 18, a gente vai encontrar algumas características que quebra todo o paradigma, ou toda a liturgia que está acontecendo, ou toda... Há pessoas... Antes de eu me expressar, não estou aqui criticando ninguém, e nem pedindo para que você deixe a sua religião. Pelo contrário, fique firme. Não na religiosidade, mas fique firme em Cristo. Porque religiosidade não conduz ninguém ao céu, mas Jesus conduz. Então fique firme em Jesus. Porque aqui pelo texto a gente vai ver que o bom pastor conhece, ou as ovelhas conhecem o bom pastor. Conhece o bom pastor. Né? Ele fala, ele não oprime. Ele fala e ela escuta e assim segue. E esses dias eu tenho sido chamado... Deixa eu desligar aqui minha luz. Está tendo contato. Eu tenho sido chamado que se eu não fosse firme em Cristo Jesus, ou nessa palavra aqui, que é a verdade que liberta, eu estaria fazendo coisas que até mesmo o diabo ia duvidar. Se eu não tivesse sido firmado nessa verdade que liberta, que me libertou da escravidão. Então hoje, até a própria gente é ensinado na igreja, ou em algumas igrejas, ou em todas, para não haver julgamento, para não julgar. E dentro desse contexto, hoje eu vejo ministros no púlpito massacrando as suas ovelhas, dizendo que as ovelhas não têm fé, não têm força, não querem voltar mais à casa de Deus. Como é que elas vão voltar se no momento oportuno que houve, o pastor das ovelhas, não esse, mas o terreno, deixou elas para que o lobo devorasse? Já pensaram nisso, pastores? Já pensaram nessa hipótese, nisso que vocês estão fazendo? Vocês pregam as coisas, pregam a palavra, mas não vivem ela? A Bíblia diz o seguinte: aquele que Deus chama, capacita. Então me permita a franqueza. Vocês
vocês não foram capacitados para cuidar das ovelhas. Aí fica culpando as ovelhas. Vocês não têm pasto terreno. Aliás, vocês não têm pasto do céu, tem pasto da terra, capim seco. Aí culpa as ovelhas por ela não retornar a casa. Vocês não têm fé e agora querem que as ovelhas tenham fé. Vocês não têm coragem e querem que as ovelhas tenham coragem. Fariseus, hipócritas. Fariseus e hipócritas. Verificam o que a palavra diz e as praticam. É um desabafo. Porque por não chegar ou não querer mais botar os pés numa congregação, não estou dizendo que você não vá. Ovelha, congregue. Vá. Mas examine as escrituras. Veja o que as escrituras diz. Se baseie nas escrituras, não no que o homem diz. Aquilo que eu estou lhe falando também, verifica aqui na palavra. É preciso que venha de lá. É preciso que venha do alto. É preciso que venha da parte mais alta para o menor, não da menor para o maior. É preciso que haja exemplo do púlpito para a igreja, não é da igreja para o púlpito. E agora ficam culpando as ovelhas porque não estão dirigindo para as igrejas. Hipócritas, fariseus, dizendo que as pessoas que saíram estão endemoniadas, é filho do diabo. Vocês estão fazendo um julgamento precipitado. Veja que lá vocês podem ser julgados por isso. Cuide das vossas ovelhas. Não deixe que as ovelhas saiam do aprisco. Cuide das ovelhas. Ame ela. Proteja ela. Dê coragem a ela. Dê fé. Mas para isso é preciso que você tenha fé. Você tenha coragem. Deixa eu dizer outra coisa. Igreja não é lugar de deixar. Aliás, igreja não é lugar de buscar. Nunca foi, nunca será. Igreja é lugar de deixar. Igreja é lugar de deixar. Aí ficam aí pregando um evangelho. Se lembra que para concluir, que eu não quero que o vídeo fique grande. Quando Lutero começou a descobrir as escrituras, elas estavam escondidas. Só um homem manejava assim as escrituras, para que ninguém viesse descobrir a verdade. Sabe por quê? Para eles ter condições de oprimir. E aquilo que eles falar ser verdade. Aí a Bíblia diz o seguinte: erra o homem. Veja bem o que eu vou lhe dizer. Erra o homem por não conhecer. É isso aqui, ó. A escritura. Da forma que ela é. Aí eu quero aplicar para fora, para outra pessoa e não para mim. Por isso, fariseus e hipócritas, vivam a palavra. Sejam libertos. Vocês estão aprisionados pelo sistema. Então, antes de corrigir a ovelha, corrija-se primeiro. Porque vocês foram colocados em uma posição que vocês são representantes do céu. Veja que nesse texto de João que eu falei, não é
o pastor que vai atrás das ovelhas. É as ovelhas que o seguem. Ele está na frente. Por que ele está na frente? Porque as ovelhas estão olhando para ele. As ovelhas estão olhando para ele. Então, querido, pense nisso. E que Deus te abençoe. Assim como a palavra diz que Deus capacita aqueles que o chamou. Já se perguntou se você é capacitado para isso? Se você não for, meu irmão, me permita ser mais franco ainda, porque esse canal é aberto. Peça demissão do cargo, porque você só tem um cargo. Você não foi capacitado. Não deixe as suas ovelhas erroneamente fazer pré-julgamento. Ou não fazer pré-julgamento, fazer julgamento direto. Eu estou dizendo porque isso aconteceu comigo. Na minha cara. Aqueles que são alimentados por um sistema, dizer que eu sou filho do diabo. Que coisa interessante. Não sabe nem o que diz, nem o que está dizendo. Por quê? Porque eu afirmei que para mim todas as religiões são iguais. Todas. Estão na mesma balança. E enquanto não tiverem posição, eu não colocarei meus pés em uma denominação. Amém? Não estou dizendo, ovelha, nem para os seus membros, pastor, que deixe de congregar. Pelo contrário, congregue. Estou falando eu. Todas para mim são iguais. Estão errando. E continuam errando. Que Deus lhe dê coragem. Porque Ele pode. Ele pode. Se Ele lhe chamou, Ele capacita. Para entrar na fornalha e não ser queimado. Para entrar na cova dos leões e não ser devorado. Para vir uma enfermidade e ele não ter medo. Você é representante do céu, você é sacerdote do céu. Pense nisso. Você é sacerdote do céu. Você sabe o que é ser sacerdote do céu? Pense nisso. Você é sacerdote do céu. E que Deus te abençoe.